Felipe, basicamente o único volante do Sport, aí, do elenco do Sport, aparentemente. E alvo de muitas análises desde o começo do ano. É um jogador que tem como característica aquela marcha um pouco mais lenta e também é um jogador que ele costuma tentar arriscar mais passes aí verticais. Isso acaba rendendo momentos assim quase que opostos no mesmo jogo, né? Recortes parecidos do campeonato. Um jogador que às vezes vai fornecer ali um contra-ataque perigoso para o adversário, né? Por algum erro de passe ou por não ser o jogador mais rápido, mais brigador, mas que em outros momentos, como hoje também, vai acertar um passe, vai se antecipar e vai deixar Barleta ou algum outro companheiro na cara do gol. E marcou bem hoje, assim, dentro do conceito e das possibilidades físicas e de estilo de jogo dele, né? Isso. Então, assim, Fred, você é um dos grandes defensores de Felipe, e sei que toma muito hate, inclusive por conta disso, no jogo passado, por exemplo, mas aqui, tá, acho que agora também é hora de como é que a turma fala? Por cima da carne seca, né? Agora tá por cima da mas eu acho que tem um ponto até, Celso. Inclusive, Márcio, até que eu falei, se tiverem outros superchats de Felipe, e eu vi que tem, vamos colocando na tela, porque a gente vai fazendo a leitura, e aí depois eu respondo, Celso, tá? Perfeito. Vamos colocar... Seu Davidson, Fred deve ser empresário do Felipe, não é possível. Dito isso, o preguiçoso jogou ok hoje. Pode ir trazendo que eu vou ler outros aí e depois Fred comenta. Não, viu? Jogou bem. Caio de Holanda. Muito bom ter Felipe e o time como um todo voltando a performar bem. Pepa já estreou mostrando diferenças cruciais em relação a Guto. Obrigado, Caio. Pode trazer mais aí? Deixa eu ver se tem alguma mensagem de... Pronto, aí. Perfeito. Felipe deixou de querer ser o Cross, o Tony Cross. Fez o simples. Se tiver mais, aí. Ronaldo Henrique e Felipe junto. Era uma boa para 2025? É o que aí não tem meio campo que segure essa intensidade, não. Mas, então, Celso, existe uma rejeição natural, histórica, a jogadores com o perfil dele, ponto, tá? Jogador que parece displicente, jogador que parece se arrastar em campo. E Felipe ainda tem um agravante. Além de ter essas duas características, Felipe ainda transparece uma soberba. Ele dá aquele passezinho, aquele cara chato. Felipe ainda leva muito amarelo para a formação. Isso também irrita. Felipe erra passes importantes no jogo. Só que chegou num ponto que parte significativa da torcida colocou uma lupa para todo o erro de Felipe e maximiza esses erros e ignora acertos e não faz o mesmo balanceamento com outros do time que cometem erros parecidíssimos. Eu sei que no jogo passado o erro de Felipe resultou no gol, o erro de Thierry, que foi exatamente o mesmo 5 minutos antes, resultou na defesa. Mas aí o cara que resultou no gol acaba ficando mais visado, é óbvio. E Felipe jogou mal contra o Ituano. Fez uma partida ruim contra o Ituano. Só que a gente tem que acrescentar um ponto que, assim, não pode ser tirado do debate em momento algum. Felipe tem todas essas características que eu disse aqui. Eu não estou aqui dizendo que Felipe é intenso, que Felipe é rápido, que Felipe é excelente no desarme, não. Eu reconheço que ele é um volante que transparece desinteresse, transparece, não que tenha desinteresse. Soberbo, um pouco lento, né, desinteressado, mas é um estilo. Não, ele não é o único jogador que joga dessa forma. Mas a gente não pode desconsiderar o tamanho do campo que está sobrando para ele.
tá sobrando para Felipe, em várias dessas partidas, o papel de ser o principal distribuidor da jogada na frente e atrás. Tem que afundar para tirar aquela saída de bola do Sport, que está muito problemática, diga-se de passagem. Ele tem que afundar para ajudar nessa saída. Tem que ser o que distribui na frente. E ainda tem que marcar. E às vezes ser o único ou o mais decisivo na marcação. Sobra muito, muito campo. E outra coisa que é o que eu mais bato na tecla é: pega o jogo do Curitiba. Era até uma escalação ousada. Guto Ferreira, naquele jogo do Curitiba, meteu uma escalação estilo Sosso. Mas sem Felipe, a bola simplesmente não anda. E aí, não tô trazendo méritos de Felipe, eu tô trazendo deméritos dos outros volantes que o Sport tem no elenco. A ponto de que, Fred é maluco, Fred é babão de Felipe. O Sport já vai no quarto treinador e Felipe foi titular com todos eles. Felipe foi titular com o Vojvoda, Felipe foi titular com o Rogério Ceni no Fortaleza, Felipe foi titular com o Ederson no Fortaleza. Tá? Mas é óbvio que Felipe não entrega tudo o que um primeiro volante entrega e o que o segundo volante entrega. Até porque muitas vezes ele tem que fazer os dois papéis. Hoje, com essa composição, com esse campo que a gente está vendo aí, ele teve ajuda de Ortiz em alguns momentos. Ele teve ajuda de Fabrício em alguns momentos. Essa composição ajuda Felipe a ter um pouco menos de responsabilidade. Tá? E errou. Não fez a partida aqui, só distribuição de passes espetaculares, não. Ele errou também. E vai errar sempre. Porque quando o Richelli jogava no Sport, era Richelli por isso. Porque errava e as pessoas só olhavam para os erros. A diferença é que Richelli errava um pouquinho mais na frente, ele errava dentro da área. Aí fica mais tinha uma intensidade, e Richelli tinha uma intensidade, nunca foi esse perfil, né, de Felipe. Richelli é um volante que no seu auge eu era fã absoluto, assim, para mim, um dos grandes volantes que eu vi jogar. No auge de Richelli, cara, jogou demais. Então, assim, a gente chamou o Felipe de mal necessário no jogo passado. Eu acho que hoje ele provou um pouco do que significa ser um mal necessário. E eu não vou julgar aqui o Fernandes, que entrou por 10 minutos ali, eu não sei exatamente quanto tempo ele jogou. Foi muito pouco tempo. Mas a cintura foi muito dura quando teve a bola. Minecraft. Assustou um pouquinho, porque um dos desenhos que eu espero para esse esporte, que eu acho possível esse esporte jogar, é com Fernandes na de Felipe e Felipe na de Ortiz. Seja em algumas partidas, seja dentro de algumas partidas. Eu acho que isso pode acontecer. Agora, me chamou a atenção os poucos minutos aí de Fernandes. Foi. Mas vai melhorar. Vai melhorar. Foi um pouquinho assustador. Dá pra piorar. Seja daí pra cima, né? Daí pra cima. Eu gostei da hora que ele deu o carrinho, porque nem carrinho ele tava dando. Quando ele deu o primeiro carrinho, eu disse, pronto. Porque me disseram que o cara é de bater em todo mundo, que vem pra... Pelo menos isso. Agora, com a bola, ele parecia se assustar um pouquinho. Tá? Mas eu tenho muita esperança que ele seja o primeiro volante que o Sport precisa. Tá? O Sport precisa de um primeiro volante marcador. Não dá para ser Felipe em todas as partidas, em todos os momentos. Porque ainda tem isso. Felipe não quer nada, Felipe é preguiçoso. Felipe joga os 90. Felipe joga os 100 minutos de todos os jogos, pô. Felipe não sai. Felipe não sai, pô. Não inventa lesão, não tem dorzinha, não se machuca. As pessoas têm que entender um pouquinho que às vezes vontade não é correr, dar carrinho e fazer assim pra torcida, não. Às vezes vontade é não se machucar.
É não chegar pro DM e dizer, tô com uma dorzinha aqui, não vai dar hoje não. Não é chegar aos 30 do segundo tempo, ter 5, chegar pro treinador, cansei aqui, mentira. Isso é vontade também, pô. Tá? É um tipo de vontade muito, muito difícil de ser compreendida e de passar no radar da torcida. Que a torcida gosta de chutão, de carrinho, de beijo na torcida, de chegar no alambrado. E não é o perfil de Felipe, tá? Mas eu acho que hoje ele foi de regular em alguns momentos, jogou bem em outros. Porém, ele foi decisivo no segundo gol do time. Ele roubou a bola e deu passe. Ele antecipa a bola e deu passe. Então, para mim, ele fica com a avaliação de jogou bem. Muito bem. Jogou bem, portanto, Felipe. Fred, mas você me surpreendeu. Para mim, Felipe jogou muito bem. Olha só, assim, se eu falar isso, a turma morre, cara. Você tem mais lugar de fala para isso. Mude seu voto. Eu vendo aqui sozinho no sofá, era assim, joga pra caralho, vai todo mundo tomar no piso, é um jogador da porra. Mas aqui eu entrei mais leve. Detalhe, sabe o que eu falei loucura, cara? Porque no programa anterior, eu lembro que deve ter algum corte do vídeo que a gente fala. O cara pensa que joga pra caralho. Hoje eu sozinho aqui calado. Você é um jogador da porra. É muito desse jogo. Veja, esse jogo, como você falou, com o Sport todo afundado na defesa, a opção de passe marcado, uma parede na frente, Luciano do lado, Fabinho do outro, Lucas André na direita. É muito difícil, tá ligado? Assim, você também trocar passes assim com essa galera. Até naquele lá no começo, quando eu falei, tinha Luciano, ele que era o volante de Guto. E com o esporte mais distribuído de uma forma melhor no campo, com jogadores mais técnicos, com uma proposta de jogo diferente, ou seja, de querer dominar as ações, pelo menos tentar dominar as ações, ou no mínimo tentar transformar o jogo num jogo assim, não é só ser reativo, assim, um jogo onde você se propõe a fazer alguma coisa, né? Não só tentar reagir a alguma coisa. Isso, para mim, na minha opinião, beneficia Felipe. Primeiro, porque se você faz isso, significa que você acaba sendo menos acossado ali e ele não pode ser o jogador que vai ficar você levando lá atrás o tempo todo, no ataque o tempo todo, e ele sendo esse jogador, sendo o único jogador, já que o Fabrício fica correndo o campo todo. Então, do jogo, da forma como foi hoje, com o Avaí praticamente não entrando na defesa do Sport, assim, ter dificuldade para atacar, Felipe conseguiu ser esse jogador onde você enxerga ele mais sendo uma peça mais ofensiva do que defensiva, porque realmente ele defensivamente, eu tenho várias observações, mas ele não foi tanto, mas quando foi determinante, porque querendo ou não, ele interceptou a bola de Barleta no campo ofensivo, acionou de forma inteligente, de forma precisa o passe para Barleta fazer o segundo gol. Então nesse jogo de hoje, assim, eu não sei por que eu colocaria jogou bem, Felipe. Assim, pro que ele pode fazer no esporte, eu acho que hoje é muito bem. Foi bem mesmo. Ô Cássio, Lucas Liozzi me mandou aqui uma estatística. 3.322 minutos em campo. 42 jogos, com exceção de Kaique França, o jogador com maior minutagem do esporte esse ano. E é o preguiçoso. Para muita gente. Mas aí mas a estatística não é só isso. Assim, joga não, só para mostrar, Cássio, que é isso que eu falo. Tipo, não inventa dozinha, não tá de sacanagem, pode tá não de ser esse jogador. Mas é dentro de campo também você vê outros jogadores. É o estilo do cara, pô. Assim, a preguiça não é o número de partidas também, não. É da forma como o cara se. Não, eu sei, Cássio, é porque preguiça. Mas isso é uma visão errada. Não, o jogador. Não é uma visão errada. São duas visões. É uma visão errada, porque o jogador preguiçoso, cara. Não é errado. Preguiçoso, já que você está falando, veja. Não, preguiçoso não é só o cara que joga e não joga. Preguiçoso pode ser o jogador dentro, para mim, inclusive, é muito mais o jogador dentro de campo ser preguiçoso dentro do campo. Muito mais do que a quantidade de partidas. Esse cara que tem esse perfil. Não é errado, você escolhe o que é preguiçoso. Esse cara pede para sair, esse cara cansa. Esse cara diz, troca, esse cara mas veja só, como não existe uma regra, não está falando dizer que é certo ou errado, é só uma visão, por exemplo. Eu não acho que a preguiça já. Eu acho que outras pessoas devem pensar dessa forma também. Então não é certo ou errado, É porque o que parece preguiça às vezes é só não ficar dando carrinho correndo mas é o estilo do cara, beleza. Era o estilo é preguiçoso. O estilo é o que chamam de jogador. Isso, existem outros também que já passaram, e a maioria no esporte nunca deu certo. Assim, a maioria. Exatamente. E Felipe também não vai. Jogadores que você lembra com o tempo que não era nem para lembrar, mas você lembra de raiva que fez. Felipe Menezes,
Qual foi um do outro? A gente até teve esse mesmo debate. Não, sobre esse tema de jogador assim muito lento. Felipe Menezes teve outro. Mas enfim, eu citei Kleber, né, que depois até mudou. Era craque, mas era o estilo. Chorou já. Da torcida puta com ele. Mas o outro, enfim, mas eu tô falando o exemplo que eu tô dando não é de craque, não. Eu tô falando do exemplo do que faz raiva. Exatamente. O Felipe é muito ruim, pô. Felipe, que eu digo Felipe Menezes, né? Felipe Menezes. Isso, Felipe Menezes. Aí eu lembrei outro agora. Mas enfim, pra mim, Felipe hoje, ele foi muito mal contra foi o pior. Inclusive, eu coloquei no meu posto, ele foi de pior a melhor. Ele foi o pior jogador contra o Ituano. E hoje ele vai, assim, para mim, ele vai brigar aqui na eleição, na disputa, para ver se for um dos melhores do esporte. E eu voto, como eu disse, muito bem para ele. Para mim, ele foi bem também. Eu acho que já fez partidas melhores. Sustentaria ali o bem, mas fica aí o que a galera votar. Ficou na maioria aí, né? Ficou muito bem. Não, veja, ficou bem porque Fred votou bem. Então não é muito bem, não. Tem dois bem e só um muito bem. Então tem que mudar o Fred que jogou bem. Eu votei bem. Porque eu até vou dizer, talvez eu seja um pouco mais crítico hoje no tom geral. Eu não acho que ninguém jogou muito bem, por exemplo. Talvez alguns sim, talvez não. Tiveram alguns. Mas não são os protagonistas, tá? Celso, chegou mais uma série aqui agora sobre Felipe. Comentando o que a gente falou, era bom a gente já ler logo agora esses que chegaram também, pra gente Vamos trazer então já. Felipe. Olha, Décio Jaime. Fred, Felipe é ruim demais. Sosso jogou sem Thierry, Cariús, Filipinho e Chico. 4 jogadores fundamentais para retomada. No mais, Pepa foi gigante. Tamo junto, Pepa. Primeira divisão, meu leão. Valeu, Décio. Pode trazendo outras aí. A turma quer que Felipe seja o Casimiro na época do Real Madrid, porque hoje nem Casimiro consegue ser esse cara. Perfeito. Juan Pablo, empresário de Felipe, ainda vai mostrar esses discursos de Fred para algum clube que for negociar. Ao meu lado estão Rogério Ceni, Vojvoda, Mariano Sosso, que a turma gosta muito, César Lucena, Guto também, viu? Guto também. Guto Ferreira e nosso amigo Pepa, recém-chegado. Kennedy Francis. Fred, a preguiça de Felipe se justifica porque é um volante que ao longo da temporada não corria para ninguém. Hoje correu e se espera que mantenha isso. Ele corre. Se ele correr tudo que querem que ele corra, ele joga 30 minutos. Porque, meu amigo, é campo demais, tá? É campo demais. Tem mais algum aí? Professor Ribeiro. Professor Ribeiro acabou de mandar uma, trazendo uma lembrança de um canhoto que bateu bem em bola, como poucas pessoas eu vi na ilha. Sobre Felipe, você lembra de Wellington, que jogou em 2006, que batia muito bem na bola, era preguiçoso, mas jogava pra caralho. Mas não, era um jogador bem diferente, professor. Ele não era preguiçoso, não. Era mas eu acho que o Wellington era um jogador muito diferente de Felipe, assim, era característica jogava diferente. Até mais adiantado. E já que ele falou de 2006... E jogava nada, cá entre nós. Era o kicker. Agora, batia na bola, fez cruzamento, falta, era fez um gol no Couto Pereira antes do meio de campo. E já que ele falou 2006... Que não foi filmado.